Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar de modo um pouco mais amplo aí a respeito do primeiro momento republicano no Brasil. Ah, professor, mas por que momento republicano no Brasil? Porque o Brasil ele tem várias idas e vindas da república e da democracia. Em algum momento a gente começou a discutir os elementos que tornaram o Brasil republicano, isso lá no finalzinho do Império, a gente já começava a pensar, através do Partido Republicano, uma ideia de modelo republicano no país. Esse modelo ele vai se configurar no que a gente vai chamar aí de república oligárquica, ou também alguns costumam chamar de república velha, mas é um período que vai ser interrompido por golpe de Estado por parte de Getúlio Vargas. Depois a gente tem um novo período republicano, chamado República Democrática, no qual a gente vai ter uma série de presidentes eleitos democraticamente pelo povo e tudo mais, e mais um golpe, dessa vez um golpe civil-militar em 64, que interrompe mais um momento republicano no Brasil, até a gente chegar àquilo que a gente vive hoje, que é a chamada Nova República, que começa a partir aí da eleição do Fernando Collor em 89, ainda que o primeiro civil, né, do governo seja José Sarney lá em 85. Bom, nesse primeiro momento aí republicano, essa chamada república oligárquica, a gente vai perceber que uma série de problemas, inclusive que podem explicar o momento histórico que nós vivemos hoje no país, se dá muito dessa construção, dessa forma de você analisar e construir, fazer a política lá atrás, no primeiro momento republicano. Talvez seria um mal de origem da República Brasileira? Não diria isso como historiador, mas fica a sua reflexão aí sobre os problemas atuais. Até que ponto essa aula que se desenvolve no começo do século XX ainda está, 100 anos depois, extremamente atual no século XXI. Bom, se você já se interessou aí por esses assuntos, dessa grande introdução que eu fiz, vou pedir para você marcar, dê um like aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal, isso é muito importante, a sua inscrição no meu canal, marcar lá, ativar, né, as notificações daquele sininho que fica ali embaixo, que também é importante para você saber quando tem vídeo novo, para o YouTube marcar cada vez mais pessoas para assistirem a essas aulas, e claro, a gente conseguir ampliar o conhecimento histórico aí nesse mundo virtual do YouTube. Então, vamos à aula? É claro que a gente começa aí já falando sobre a política dos governadores, uma marca da República Oligárquica. Ela vai, digamos assim, ser organizada no governo do Campos Salles, isso em 1898 a 1902, e vai ser consolidada em 1906, no que a gente vai chamar de Convênio de Taubaté, uma cidade lá no interior de São Paulo, também voltada aí basicamente à produção do café. A gente vê ali na charge, o destaque da charge, você observar o seguinte, olha lá, né? Aqui o que seria o presidente vendo o dinheiro do Caixa da União sendo sugado pelos governadores dos estados. É claro que não só os governadores, como os políticos, como principalmente os cafeicultores, porque a gente vai perceber o quanto que essa política vai beneficiar os cafeicultores. Ah, professor, mas era um grande produto nacional, o café. Sim, mas é também o produto que vai levar o Brasil à verdadeira bancarrota, à ruína, no final desse período republicano aí, chamado República Oligárquica. A gente vai dar sequência e tentar pensar, professor, mas o que tem a ver os governadores com propriamente o governo federal? São órgãos diferentes, né, esferas de poder diferentes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Há uma ligação entre o governo federal e os estados que o apoiavam. Então, como é que funciona? Na base, a gente vai ter o controle das eleições feita pelo coronel, coisa que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, chamado coronelismo. Esse coronel sempre garante que aqueles que os governadores apoiam, né, o candidato à presidência apoiado pelo governador sempre vença na esfera local.
esse governador ganha apoiando o candidato à presidência, fazendo com que, vitorioso, o novo presidente vá apoiar os governadores, destinar mais verbas aos governadores. É uma célebre frase dessa época que é: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Ou seja, para os amigos tudo, todas as verbas maiores, e para os inimigos apenas as verbas destinadas à lei. Então, pela lei. Então, quais seriam de fato aí os inimigos? Os inimigos eram aqueles que não apoiavam o presidente. A gente vai perceber que há uma ciranda de poder aí entre os presidentes de dois grandes estados, dois poderosos estados do Brasil. Bom, esse controle todo só era possível graças aí à chamada, às eleições de cabresto, ao poder feito pelos coronéis. Então, o controle para que fossem eleitos deputados e senadores da base governista, o coronel trazendo ali para a eleição no cabresto o eleitor, tal qual você traz, um burro ou um animal de carga para o seu trabalho, para exercer a função do qual ele se deve. No caso ali, o eleitor era apenas fazer o voto para com o candidato que o coronel apoiava. E é claro que você está pensando assim: professor, mas como é que se dava isso? Que o voto era o voto é fechado, ninguém sabe em quem você votava. Então poderia o eleitor chegar lá e votar em outra pessoa e depois jurar de pé junto que que votou em quem o coronel solicitou. Não poderia, porque, diferente do que você imagina na nossa realidade hoje, no começo do século XX, na República Oligárquica, o modelo de eleição era por voto aberto, no qual o sujeito chegava para votar na zona eleitoral, ele chegava para votar e tinha que abertamente falar em quem ele votou. Isso abria espaço para uma enormidade de fraudes. Entre as fraudes mais recorrentes, a gente vai estar ali o sujeito que apontava o voto, ou seja, que anotava o voto. Então, às vezes o cara chegava e falava: eu voto no fulano de tal, quem anotava um outro nome, anotava ali Beltrano. Havia pessoas que acabavam votando em mais de uma zona eleitoral, então ele votava numa, depois saía, votava em outra, em outra, em outra. Havia pessoas que pegavam documentos de outros que estavam falecidos já para ir lá e votar. Então, havia das mais diversos tipos de fraude. E sem contar o poder do coronel, que fazia com que, sendo o voto aberto, aquela pessoa que devia algum tipo de favor ao coronel, ele deveria votar em quem o coronel mandou. Então, estando o coronel à sua frente, ou um representante desse coronel, um capanga, que geralmente era uma pessoa armada, estando ali presente, a pessoa ficaria inibida de votar em outro que não seja aquele que o coronel mandou votar. Daí que havia esse controle das eleições, sempre o candidato apoiado pelo governo vencia. Quer um exemplo disso? Vamos olhar essa reflexão aí da chamada política do café com leite. E o que vai ser isso? Um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, ratificado em 1913 na cidade de Ouro Fino, lá em Minas Gerais. A gente começa pensando que Minas e São Paulo eram os dois estados mais poderosos do Brasil, e um exemplo disso são as eleições. Observem que as eleições elas vão ter um número assim absurdo, irreal de porcentagem de quem vence as eleições. Para vocês terem uma noção ali, eu vou destacar a eleição de 1906 do Afonso Pena, onde ele foi eleito com, veja bem, gente, 98% dos votos. Tá? 98% da população votante votou no Afonso Pena. Isso é absurdo, isso é irreal, não existe essa possibilidade. Só existe essa possibilidade numa estrutura viciada de poder, de controle por parte dos coronéis, que eu acabei de citar ainda agora. Então, por que houve, de fato, aí a política do café com leite? Em que sentido faz essa política ser mais organizada na convenção aí de Ouro Fino? Porque, olha só, em 1910 a gente vai ter um problema, onde Hermes da Fonseca quebra essa estrutura de paulistas e mineiros no poder. Hermes da Fonseca, que era gaúcho, militar, ele vai vencer o candidato por São Paulo, Rui Barbosa, com 64 a 36.
ou seja, uma eleição mais equilibrada, mais próximo do que seria a realidade de fato de uma eleição. E de fato aqui vai ter uma eleição, porque vai se quebrar essa estrutura do café com leite. Minas vai acabar apoiando o Hermes da Fonseca, enquanto São Paulo apresenta o Rui Barbosa. O problema todo é que a máquina do poder estava na mão de Minas, né? O Afonso Pena era presidente da República, né, por Minas Gerais, e o seu vice também, o Nilo Peçanha. Por que eu digo vice? Porque, assim como virou uma tradição da República do Brasil, o presidente é eleito e acaba terminando o mandato, e quem acaba terminando é o seu vice, o Afonso Pena ele acaba falecendo em 1909, quem termina o mandato é o seu vice, o Nilo Peçanha. Desse modo, toda a máquina pública estava nas mãos de Minas Gerais, que decide apoiar o Hermes da Fonseca. O Hermes vence, era um candidato aí gaúcho, né? Ele nasceu e representava os interesses do Rio Grande do Sul. E isso vai quebrar um pouco a política do café com leite, fazendo com que haja, de fato, ali uma estruturação no Congresso de Ouro Fino, para que haja, de fato, um revezamento entre Minas e São Paulo. E esse revezamento se dava da seguinte forma: o presidente, sendo ele paulista, ao final do seu mandato, ele indicava o apoio ao candidato aí de Minas Gerais. E sempre era o presidente de Minas Gerais, ou seja, presidente de província, o que é hoje o governador, né? Então, o presidente de província de Minas Gerais se tornaria presidente da República e, ao final do seu mandato, indicaria apoio ao presidente de província de São Paulo, que viraria presidente, e assim Minas e São Paulo iam se revezando no poder. Só poderia se revezar e só deu certo como deu plenamente certo, porque as eleições eram uma eleição completamente fraudulenta, marcada pelo poder do coronel. E o que se dá a esse coronelismo, então, professor? Basicamente, a gente vai ter um coronel, um poderoso fazendeiro, que, em troca do voto, faz favores à população. E esses favores eram os mais diversos possíveis. Dentre esses favores, a permissão para as crianças estudarem na escola que estava sob domínio do coronel, das pessoas serem atendidas no posto de saúde que estava sob domínio do coronel. E aí você pode pensar, professor, mas isso não é obrigação do Estado ofertar? Deveria, uma vez que o Estado deveria chegar até o interior. O problema é que o Estado não chegava. O problema é que aquilo que era ofertado, ainda que em nome do Estado, ficava sob domínio do próprio coronel. Para vocês terem uma noção, a própria ideia de justiça também, havia disputas de pequenas brigas, discussões, debates, e quem definia, quem tinha razão ou não, era o próprio coronel. Muitas das vezes ele também era o juiz de paz, ou ele controlava o juiz de paz, que era aquele que organizava ali a justiça no âmbito da localidade, nesse começo do século XX no Brasil, de modo que você fugir do domínio do coronel era praticamente impossível. Se você era uma pessoa pobre, você não tinha condições nenhuma de fugir do domínio. A cada momento, para você respirar, você necessitava do coronel. De alguma forma, você precisava dever algum favor a esse coronel, que era cobrado exatamente no momento das eleições, fazendo com que não houvesse outra opção para você que não seja votar naquele que o coronel indicado. E para piorar, o coronel ainda tinha os jagunços, as pessoas que andavam armados, faziam às vezes aí de polícia, e aí não tem jeito mesmo, você não tem como bater de frente com essa estrutura de poder viciada e controladora por parte de um grupo pequeno da população. Então esse coronel manipulava as eleições, fazendo com que o seu candidato sempre vencesse. Ali a charge demonstra isso, o jagunço atrás, armado atrás do coronel, e coagindo a pessoa a votar em quem o coronel. A única diferença ali é que não tinha a ideia do voto ali na urna, o voto era aberto, como eu já disse em outros momentos. Agora acabou, obrigado por você estar assistindo essa aula, te agradeço muito por você ter chegado até o final desse vídeo, e até a próxima, valeu!